Hoje eu vou falar sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado e do conto do vigário. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, navegando pela internet eu vi em vários sites brasileiros rasgados elogios à obra de Friedrich Engels, o discípulo de Karl Marx, justamente chamada de A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em especial num portal da Universidade Federal de Santa Catarina, um portal que reúne estudantes e pesquisadores do mestrado e doutorado de Direito, Engenharia e Gestão do Conhecimento, onde uma senhora, o nome dela é Cláudia da Silveira, escreve textualmente que essa obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, é uma obra-prima da teoria da história. E eu fui ler então, pesquisar para saber se era isso mesmo, porque eu sempre li que essa obra era muito controvertida, era uma obra desacreditada nos meios acadêmicos, mas esses elogios todos me provocaram a isso. Bem, o que eu encontrei nessa obra foi uma coxa de retalho. Parece que Engels sai reproduzindo uma série de informações que ele pegou em outros autores, tentando alinhavar para adaptá-las como que a fórceps, né, à sua concepção de história que ele e Marx estavam construindo nos seus estudos e nos seus escritos. E daí uma obra que eu acho extremamente questionável, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Primeiramente, as fontes que o Engels se baseia já estão as mais sérias, ou as sérias, estão já ultrapassadas. Por exemplo, ele cita muito Lewis Henry Morgan, um advogado americano que deu início aos estudos de antropologia e etnografia, né? Era um homem sério, era um pesquisador estudioso, realmente um homem correto e tudo, mas ele pagou o preço do pioneiro, né? Então, tudo que ele escreveu foi praticamente, ou quase tudo, foi praticamente revisto no século seguinte. Ele era do século XIX, no início do século XX, os grandes antropólogos, Evan Pritchard, Radcliffe Brown, Margaret Mead e outros, refizeram tudo que ele escreveu. As conclusões dele foram todas revistas e modificadas, sobrando muito pouca coisa do estudo original de Morgan. E Engels pega justamente aquela parte que foi mais questionada e mais revirada. Por exemplo, uma sequência assim, linear da evolução da humanidade que o Morgan via desde a pré-história, né? Para Morgan, a humanidade começou no estado de selvageria, passou depois para o estágio da barbárie, isso tudo na pré-história, para finalmente entrar na civilização. A sua classificação de tipos familiares, ou a sua sequência de tipos familiares também está completamente ultrapassada, ninguém segue mais isso. A família mais antiga foi consanguínea, depois teve um tipo de família que ele chama de punaluana, né? Teve a família sindiásmica, depois teve a família patriarcal e finalmente a família monogâmica. Esses termos todos, a exceção do patriarcal e monogâmico, né, já não são nem mais usados, e as observações de Morgan a esse respeito, a maioria delas, como eu já disse, foi revista e hoje ninguém mais cita isso. Fora do pensamento esquerdista. Ele cita também Johann Bachofen, um antropólogo, um estudioso alemão, cheio de imaginação, né, que a partir do estudo de literatura dos clássicos greco-romanos, né, deduziu que no passado teria havido um período de matriarcado. Aliás, tanto Morgan quanto Bachofen têm isso em comum, né? A crença de uma certa predominância, de uma presença mais forte da mulher na antiguidade remota, na antiguidade remota, na pré-história, né? Sendo que o Bachofen vai encontrar isso no livro de literatura da Grécia, e Engels coloca isso como se fosse prova, como se tivesse comprovado, e ataca furiosamente aqueles que contestam isso. Como é que pode ser? Isso não é história, isso é análise literária muito mal feita, né? Depois ele cita Hubert Bancroft, um falsário, um cara que forjou
forjou provas, forjou documentos para também comprovar suas teses mirabolantes, também ligadas ao matriarcalismo, ao matriarcado, totalmente desacreditado já naquela época, que o Engels cita a propósito da existência de um período onde no passado remoto, assim, na pré-história, teria havido comércio sexual natural, normal, direto entre pais e filhos, como acontece entre os animais e tudo, etc. Essas coisas. Depois ele cita Tácito, né, um autor muito controvertido também, porque o Tácito ele fala sobre os povos germânicos, né, ele faz todo um estudo que é considerado pioneiro, mas que é cientificamente desprovido de valor, porque o Tácito nunca esteve na Germânia, sequer ele esteve perto da fronteira do Império Romano com a Germânia. As informações que ele pegou foram tiradas de outros autores, e de pessoas que ele conversou, soldados germânicos do exército romano, comerciantes, viajantes, coisas desse tipo. É um estudo que não tem nenhum valor. Ou um valor muito. Não vamos ser tão cruéis com Tácito, né? Os estudos, mas não dá para usar Tácito. Tácito é um clássico para outras coisas, tem grande utilidade para outras coisas, mas não para isso que o Engels usou. Bom, a meta de Engels é usar de dados antropológicos ou etnográficos dessa natureza, desse tipo que eu falei para vocês, né, para constranger a sociedade burguesa de sua época, em especial atacar a mais importante e valorizada instituição da sua época, no século XIX, né, que é a segunda metade do século XIX, que é a família burguesa típica, monogâmica, heterossexual, e ele foi fundo nisso, né? Ele, num determinado momento do livro, ele cita um advogado francês, antropólogo de fim de semana, chamado Giraud Tellon. O Giraud Tellon, ele diz, num texto que o Engels cita no livro, que os animais superiores, tipo assim, os mamíferos, em geral, são promíscuos, né? Não tem esse negócio de ciúme, de ter família monogâmica, de monogamia. Ao contrário dos pássaros, que seriam animais inferiores, né? Porque estão mais distantes do padrão orgânico do ser humano, orgânico morfofisiológico do ser humano, etc. Então, por conta disso, a promiscuidade é mais evoluída, ou é uma forma de expressão relacional mais evoluída que a monogamia. Então, o cidadão aí só esqueceu de dizer, né, que os répteis que não são muito superiores, e até os peixes, que dentro dessa classificação seriam os mais inferiores seres, também são promíscuos, né? Isso não recomenda muito a promiscuidade. Mas esse termo de animal superior está completamente ultrapassado, isso ninguém usa mais, isso é um absurdo. E usar isso para poder analisar a sociedade humana a partir das relações dos animais entre si, é simplesmente um absurdo. Isso não se sustenta em coisa nenhuma. Agora, aí vamos aqui a algumas conclusões. Ele diz que no princípio havia essa família consanguínea, todo mundo transando entre si, mas houve um progresso, a família evoluiu para a ordem, uma comunidade de famílias, e a causa disso, para o Engels, está claro. Diz, abre aspas, a tolerância recíproca entre os machos e a ausência de ciúmes que existiam na família consanguínea, né, constituíram a primeira condição para que se pudessem formar esses grupos numerosos e estáveis, as hordas e depois as tribos, né, em cujo seio unicamente podia operar-se a transformação do animal em homem. Fecha aspas. Ou seja, para se tornar homem, o ser humano teve que abrir mão da sua fidelidade, da estabilidade familiar, né? Ou da lealdade à sua esposa. Quem quiser acreditar nisso, que acredite, né? Mas isso continua. Com o passar do tempo, mais adiante, né, o matriarcado é substituído pelo patriarcado, né? A família comunista, o comunismo primitivo vai desaparecendo sob o efeito da propriedade, do aumento da propriedade privada e tudo, e aí ocorre a passagem do matriarcado para o patriarcado.
E ele diz aqui, aspas, o desmoronamento do direito materno que havia no matriarcado, né? Em todo o mundo, isso, quer dizer, isso foi um fenômeno universal, né? Porque para eles a história é sequencial e linear. A mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria dos homens, só os homens têm luxúria, em simples instrumento de reprodução, aspas, página 61. Considerem bem a generalidade disso aqui, o absurdo dessa declaração, né? Depois, abre aspas, a família moderna contém em germe não apenas a escravidão, como também a servidão, pois desde o começo está relacionada com os serviços da agricultura, fecha aspas. Será que ninguém falou para ele que hoje é fato passivo e notório que a agricultura foi inventada pelas mulheres, que a domesticação das primeiras sementes foi feita pelas mulheres lá na pré-história? Bem, mas isso é obra-prima, né? É a obra-prima para os nossos mestres e doutores universitários. Continuando, abre aspas, a existência da escravidão junto à monogamia, a presença de belas cativas que pertencem ao homem é o que imprime desde a origem um caráter específico à monogamia, ou seja, fecha aspas, já que a monogamia e a escravidão quando estiveram juntas, né, então elas estão estritamente ligadas, necessariamente ligadas, né? Então, qual é a validade de um argumento desse tipo? Só porque as duas instituições aconteceram ao mesmo tempo, ou se consolidaram ao mesmo tempo, elas são necessariamente ligadas e uma é necessariamente devedora da outra? Isso não tem nenhum sentido científico, né? Aí continua. Ele comenta aqui a relação entre os espartanos e os atenienses. Os servos ilotas viviam separados de suas terras e, por conseguinte, entre os cidadãos livres espartanos era menor a tentação de se divertirem com as mulheres daqueles, fecha aspas. Isso aqui é de uma postalidade inominável. A questão é a seguinte, ele cita o caso dos atenienses que viviam procurando aventuras com suas escravas e tudo mais, enquanto que os espartanos, por viverem apartados dos ilotas, né, não molestavam as mulheres daqueles. Mas os espartanos matavam seus ilotas assim, por brincadeira, impunemente. Isso fazia parte do treinamento da juventude espartana. Mas, segundo Engels, né, há um grande mérito nisso. Eles deixavam as mulheres dos ilotas em paz, embora os massacrassem. E é claro que Engels não fala desse massacre, né? Enquanto que em Atenas, Atenas ficou famosa, segundo alguns escritores antigos, segundo alguns documentos que nós temos da antiguidade, pelo menos no seio da população urbana, né, havia uma certa moderação com a punição dos escravos. Não era considerado de bom tom, não era considerado educado, não era considerado razoável que um homem agredisse o seu escravo em praça pública. Então haviam certas regras que impediam que o homem ateniense desse vazão aos seus instintos de agressão, enquanto o espartano não, embora o espartano tenha tido digamos assim, a inteligência de massacrar seus ilotas à noite quando eles saíam de casa, né, e ninguém estava vendo. Mas para Engels isso é uma grande qualidade, né? Olha o que ele diz aqui mais adiante, abre aspas, com a monogamia apareceram duas figuras sociais constantes, o inevitável amante da mulher casada e o marido corneado, página 73, fecha aspas. Ele chega a ser chulo para defender suas opiniões, ou seja, para Engels, na sociedade burguesa, toda mulher é prostituta e todo homem é um corno convicto, um corno manso, como dizem os nordestinos. Isso tem cabimento, mas há muitos outros horrores nesse livro de Marx, nessa obra-prima da teoria histórica, que nós vamos ver no próximo vídeo que eu vou fazer a respeito. Muito obrigado.